Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Vamos dar início ao nosso culto dominical. Culto esse, mais uma vez, que está sendo gravado. Nós não estamos tendo os cultos presenciais. Então, já estamos na marca já de 1 ano que nós começamos a fazer os cultos online. Depois tivemos um híbrido entre online e um pouco presencial. Mas devido à fase que estamos vivendo agora, estamos totalmente no culto online. Essa medida visa a proteção, a sua proteção, a nossa proteção. Temos que ser prudentes e se faz necessário. Então, eu quero clamar a você, meu irmão, minha irmã, nessa semana que foi uma semana tão triste para o Brasil, no qual tivemos uma média de mais de 2.000 mortes por dia. Isso é assustador. Então eu peço a sua ajuda em oração. E quero convocá-los a abrir as suas Bíblias no Salmos de número 9. Salmos de número 9, o Salmo de Davi, no qual ele diz assim, verso 1, nós iremos ler o verso 1 e o verso 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Davi estava com o coração alegre. Por quê? Porque ele conhecia o Deus Altíssimo. Porque ele conhece quem é um Deus que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas para a sua vida. É este Deus que nós louvamos, é este Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós conhecemos, é esse Deus cheio de misericórdia e de graça que nós nos mostramos diante dele. Então, quero convocar você, meu irmão, minha irmã, a iniciarmos este culto em oração, clamarmos a Deus que Ele venha nos curar, que Ele venha nos salvar e venha nos libertar desta pandemia. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, mesmo que distantes, mas unidos em um só coração, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Tu que és bendito, tu que és único, louvado seja o teu nome, grande seja o teu nome, tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nessa semana que perdemos mais de 2.000 pessoas por dia devido a este vírus, clamamos ao Senhor que cuide de cada família, que cuide daqueles que estão internados, estão passando por tantas dificuldades devido a esse vírus. Ajude aqueles, ó Pai, em suas casas, que estão necessitados de uma esperança. Nós queremos iniciar este culto relembrando que o Senhor é grande e que tuas misericórdias duram para sempre. Porque diante da cruz de Cristo nós temos a esperança, nós temos a certeza da salvação, pois tu és a nossa salvação. Ó grande Deus, te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o diante da cruz. Oh Deus, me sonha.
diga, tua mão me firma. Tua mão me firma. Eu sei que me amas. Eu sei que me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu amor, o caminho abriu. Tudo consumado está. O meu amor, o caminho abriu, Senhor. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, ó Senhor, estarei seguro. Você me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Senhor. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me, Senhor. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, querido. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me Aleluia, ele venceu. Ele venceu. Amém. Este hino é lindo, fantástico. Eu gosto demais. Vamos fazer a oração dominical? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que esta oração, ela possa ser não somente recitada, mas que ela possa ser vivida em nossas vidas todos os dias. Lembrando quem é o Pai, Ele é nosso. Lembrando que o nome dEle seja santificado, não o nosso. Que a vontade dEle seja feita, não a nossa. Lembrando que é Ele que nos dá o pão nosso.
o pão nosso. É Ele que nos perdoa, assim como nós também perdoamos. E é Ele que nos livra de toda a tentação. Por quê? Porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? Vamos fazer a leitura responsiva de número 37. Leitura responsiva de número 37 está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não enfiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos, neste momento, fazer mais uma oração. Vamos colocar diante de Deus as nossas petições, pois é Ele que cuida de nós. Acabamos de ler aqui na leitura responsiva que Ele cuida dos pássaros, dos lírios, e Ele também cuida de nós. Então Ele tem cuidado de você que anda doente, de você que está passando pelas dificuldades, de você que é necessitado. Deus tem cuidado de todos nós. Peço que continue orando pelo meu pai, o senhor Alfredo. Peço que continue orando pelos nossos irmãos doentes, os nossos irmãos que estão passando por problemas nos negócios, com problemas na justiça, problemas com dívidas. Continuemos orando pelas famílias da nossa igreja, para que haja restauração, a verdadeira comunicação. Pedimos pelo nosso irmão Lin, que Deus continue cuidando dele. Amém? Vamos orar? Ó Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, sabendo que o Senhor é Deus maravilhoso e tem olhado por nós. Senhor, que o Teu nome seja glorificado, não somente agora, mas para todo sempre. Continuamos orando pelos nossos irmãos que estão passando necessidade em suas casas, que o Senhor venha cuidar deles, que o Senhor venha trazer para eles o sustento. Pedimos a Ti, Pai, por aqueles que estão sofrendo com doenças, que o Senhor venha os curá-los. Pedimos a Ti, Pai, para aqueles que estão passando, Senhor meu Deus, por momentos ruins nos seus negócios, que o Senhor venha os ajudá-los a administrar. Aqueles que estão com problemas nas suas colheitas, que o Senhor venha ajudá-los, ó Pai, a ter a melhor colheita. Pedimos a Ti, Pai, pela vida do nosso irmão Lin, que o Senhor cuide dele e da sua família. Pedimos a Ti, Pai, por cada irmão da nossa igreja, irmão e irmã. Senhor, Pai, que o Senhor sabemos que como o Senhor tem olhado pela nossa igreja, pelas nossas vidas. Abençoe a cada um de nós, ó Pai, pois cremos que o Senhor pode todas as coisas e que o Teu nome seja glorificado. Pedimos a Ti, Pai, que nos ajude a viver uma vida menos ansiosa. Que o Teu nome seja glorificado. Te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, o tema de hoje, da mensagem de hoje, é o papel dos discípulos
e está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos, o verso 13 e o verso 14. Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. Em algumas outras traduções traz também a palavra a curar os enfermos. Essa é a mensagem de hoje, e antes de iniciarmos a mensagem, vamos ouvir o hino 247.第247首，主耶稣，我要倚靠你。Amém. O papel do discípulo, ou o papel dos discípulos. Temos visitado vários encontros com Jesus. E como esses encontros têm feito a diferença na vida das pessoas. Na nossa última mensagem, na mensagem da semana passada, nós questionamos até quando Deus irá nos responder dentro das nossas dificuldades. Lembro que falei que Deus está constantemente ao nosso lado e sempre ouve as nossas orações. E que Ele, segundo a vontade dEle, responde às nossas orações. Acontece que nem sempre é da forma que queremos, pois nem tudo é do jeito que a gente quer. E isso faz parte do nosso viver diário, do nosso viver como cristão. Só que agora a pergunta de hoje é diferente. A pergunta é: uma vez que eu tomei consciência
de que estou andando com Cristo, como devo me comportar? Qual é o meu papel nisso tudo? Agora que eu aceitei realmente andar com Cristo, o que eu devo fazer? Muitas pessoas se questionam: o que fazer uma vez que agora entendo que Cristo me salvou? Qual é o meu propósito de vida? Essa semana eu fui questionado. Eu recebi uma pergunta, na qual dizia assim: qual é a sua vocação? Ou em outras palavras, Cristo te chamou para o quê? Eu fiquei pensando nessa pergunta, eu fiquei pensando realmente a semana toda. Cristo me chamou para o quê? Qual é a minha vocação? E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje com vocês. Ter um encontro com Cristo é um dos maiores acontecimentos em nossas vidas depois da salvação. Quando realmente entendemos quem é Cristo, quem é Deus e quem somos, começamos a entender a vida e principalmente entender qual é o nosso papel dentro da sociedade, dentro da igreja e dentro do mundo. O mundo está do jeito que está hoje devido ao pecado que habita nele. E eu sempre reforço isso, toda vez, eu não me canso de falar isso, pois o mundo do jeito que está, ele é o ponto de início, o ponto de partida das nossas vidas. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Entendemos que nós, enquanto igreja, temos um papel fundamental em dar direção e ajudar este mundo que está perdido. A igreja tem o papel de exercer a misericórdia. E eu gosto muito desse termo, a igreja da misericórdia, no qual nós somos, do qual nós participamos. Somos chamados de cristãos. Temos um papel único e exclusivo de distribuir misericórdia neste mundo sem amor, totalmente perdido e caótico. Exercer misericórdia é um ponto de partida para nós, pois nós somos o povo que vive a misericórdia de Deus, que é renovada todos os dias em nossas vidas. Só por este fato, deveríamos ter uma percepção totalmente diferente do nosso próximo. Principalmente aqueles que estão do nosso lado. Ser uma igreja de misericórdia é representar aqui nesta terra a vida de Cristo, que foi pura misericórdia. Com isso entendemos este texto de Marcos capítulo 3. Neste texto, encontramos Jesus, logo de início, nos primeiros versos deste capítulo, Jesus se encontrando com pessoas, Jesus curando, Jesus mostrando misericórdia. E a partir do verso 13, vemos Jesus realizando algo que é rotineiro na vida dele. Jesus fala com o Pai. Vemos Jesus indo para o monte em oração. E depois deste evento da oração, Jesus chama os seus discípulos. Uma nota importante que essa para mim, esse trecho é muito marcante na vida de Cristo. Pois antes de chamar os discípulos ou antes de tomar qualquer decisão, Cristo vai falar com o Pai.
se nós olharmos este mesmo texto em Lucas, nós vemos que Jesus foi a orar e depois de orar ele escolhe os seus discípulos. Cristo ora e chama os discípulos, mas faça uma pergunta: qual é a finalidade de chamar esses discípulos? Qual é o papel dos discípulos? Podemos ver durante a história da igreja o papel fundamental dos discípulos em propagar, em anunciar as boas novas de Jesus. E nos chama a atenção para uma outra oração que Jesus Cristo faz no Evangelho de João, capítulo 17, que Jesus, orando a Deus, fala: Pai, não peço somente por estes, pelos discípulos, mas por todos aqueles que irão ouvir a mensagem deles. E esta oração de Jesus nos alcança hoje, porque Jesus estava orando por nós. Porque um dos papéis daqueles discípulos era propagar ou ministrar a palavra de Deus para os homens. E essa palavra veio sendo propagada anos a anos, até chegar aqui em nós. Ok, então vamos para a parte principal. Jesus chama os 12. E qual é a finalidade disso? O texto de Marcos, quanto de Mateus também, mostra que Jesus chama os discípulos e dá a eles autoridade, poder. Poder para o quê? Para expulsar demônios. Tem algumas outras traduções, como eu já falei aqui na leitura, que diz que dá poder para curar os enfermos e o poder de pregar. Esse poder que Cristo dá é interessante. Vamos analisar isso, pois vemos nos dias de hoje muitas pessoas que se dizem cristãs e que foram revestidas do poder de Deus para fazerem circo do nome de Cristo, dizendo que são autoridades em expulsar demônios. Creio que este não é o papel principal dos verdadeiros discípulos. Expulsar demônios, curar os enfermos e pregar, ele é um complemento do poder que Deus nos dá. Creio também que o papel dos discípulos não é somente orar pelos enfermos. Reforço que devemos fazer isso constantemente. Nós temos feito isso domingo após domingo. Temos muitas pessoas doentes no meio de nós, nas nossas famílias, no mundo. Mas olhando para esse texto, eu vejo que essa também é um chamado secundário na vida do verdadeiro discípulo. A arte da pregação, na qual Cristo chama os seus discípulos, tem sido nos dias de hoje um questionamento. Pois muitos se dizem: eu não tenho dom para pregar, isso deixa para o pastor, isso deixa para o missionário. Eu não tenho esse dom para pregar. Mas nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, no qual ele diz assim: pregue em todo tempo e fora do tempo. Eu gosto muito da frase de São Francisco de Assis, que diz assim: pregue em todo o momento e, se necessário ou se possível, use palavras. A nossa vida é uma vida de pregação da palavra de Deus. A pregação também é um dos papéis dos discípulos, mas ele não é o papel principal. Mas afinal de contas, qual é o papel principal dos discípulos? E aqui eu quero apresentar para vocês, neste mesmo texto que nós lemos, qual é o papel principal dos discípulos. No verso 14 ele diz assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele. No verso 14, temos a resposta verdadeira para o papel do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo foi chamado para estar com Cristo. O verdadeiro Cristo nos chama, primeiramente, para estar com Ele.
E estar com Cristo é fundamental para que possamos compreender a autoridade que recebemos. Para entendermos a autoridade que temos de pregar, a autoridade que temos de expulsar os demônios, a autoridade que temos de curar, orar pelos enfermos. Pois, se não estivermos com Cristo, não adianta pregar, não adianta orar, não adianta expulsar. A chave para entendermos o mundo do jeito que está e as nossas vidas temos que estar com Cristo. E aí eu te pergunto, você tem estado com Cristo? Qual foi a última vez que você se encontrou com Cristo e abriu seu coração dizendo o quanto quer que Ele mude a sua vida e a sua família? Qual foi a última vez que você se encontrou com Cristo e dedicou esse tempo para orar por um enfermo, para orar pelo seu país? Qual foi a última vez que você se encontrou com Cristo em oração e pediu para que Ele pudesse preparar o coração daquele seu amigo do trabalho, do seu vizinho, para que quando você pudesse falar da palavra da salvação, o coração dele fosse receptivo? O papel principal do verdadeiro discípulo é andar com Cristo e estar com Cristo antes de qualquer coisa nas nossas vidas. E qual é a garantia que nós temos? Que realmente Cristo nos chamou para estar com Ele? Podemos ver o texto de Mateus, capítulo 28. Jesus diz que estará conosco todos os dias das nossas vidas. O que você está esperando para se encontrar com Cristo e ficar com Ele? O que você está esperando para abrir o seu coração e dizer: Cristo, Tu me chamou, estou aqui? Eu respondi a pergunta que foi feita essa semana. Qual é a sua vocação? E eu respondi da seguinte forma: eu fui chamado para ser servo. Eu fui chamado para estar com Cristo. Todos nós fomos chamados para estar com Cristo. E estar com Cristo é a melhor parte, é a melhor coisa que podemos fazer nas nossas vidas. E se você escolheu andar com Cristo, tenha certeza que Ele não vai te abandonar. Porque Ele mesmo falou, e eu quero repetir aqui, que estará conosco todos os dias das nossas vidas. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Vamos orar? Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Tu és Deus maravilhoso e tem estado conosco. O Senhor nos deu autoridades. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para orar, autoridade para pregar. Mas nós só conseguiremos fazer tudo isso se entendermos que temos que estar contigo. Pois foi este o primeiro chamado do Senhor para as nossas vidas. Estar com o Senhor. E estar com o Senhor é poder sentar do teu lado, ouvir tua voz, aprender de ti, caminhar contigo. E este caminhar requer disciplina, entrega e humildade. Que os meus irmãos e as minhas irmãs possam relembrar que o Senhor é Deus maravilhoso e tem cuidado de nós. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Essa semana, hoje é o culto da oferta mensal. Se você fez a sua oferta, se você depositou a sua oferta na conta da igreja, peço que envie o comprovante para nossa diaconisa, a irmã Úrsula.
nós ainda estamos, como eu falei, ainda estamos com o culto online. A previsão ainda era até 20 de março, mas ainda estamos na fase vermelha. Provavelmente este mês de março vamos continuar desta forma, tá bom? Nós não tivemos a reunião administrativa ainda, nós vamos marcar para esta semana. Um dos pontos que eu quero tentar trazer e passar para vocês, já foi até falado alguma coisa sobre a vacinação, então a gente vai tentar ver o calendário das vacinações, como que está esse calendário aqui em Mogi das Cruzes, para que você possa adquirir a sua, poder tomar a sua vacina. O presbitério passou para nós que tem um grupo de pessoas lá no Bom Retiro, se eu não me engano, eu preciso confirmar, eu vou confirmar, que estão dando vacina para os taioneses. Isso é muito interessante. Eu vou confirmar isso. Foi passado no grupo do WhatsApp e eu passo para vocês. Tá bom? Não temos mais nenhum recado. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos cantar o hino 513. 第513首，愿主赐福保护你。Amém. Vamos orar? Pai, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.